18. Eu vou ler apenas um versículo, irmãos, e aí depois a gente vai lendo o texto. Irmão, deixa a Bíblia aberta e a gente vai conversando um pouquinho sobre esse texto, tá bom? Então, 1 Reis 18, verso. Aliás, irmãos, 1 Reis 17, verso 17. Estou com 18 na cabeça por outro motivo. 1 Reis 17 e 17. Agora sim. Que diz assim: depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, abra nosso entendimento, a nossa mente para compreendermos a Tua palavra e para praticarmos ela, Pai. Por isso nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Pode tomar o assento? Mas, como eu disse, deixa sua Bíblia aberta, porque a gente vai precisar olhar esse texto. O profeta, irmãos, Elias, ele está na cidade de Sarepta. E ele está ali porque Deus havia dado uma ordem para ele ir até aquele lugar. Agora, irmãos, o que eu acho interessante, os irmãos podem olhar isso no verso de número 9. Deus vai falar com o profeta, vai dizer: olha, desça até a região de Sarepta, porque eu já falei com uma mulher viúva e ela vai lhe dar comida. Só para a gente ter um pano de fundo, a terra ela está passando por um grande período de estiagem. O Elias ora para que não caia chuva e durante 3 anos e meio não chove. Nesse período ele fica escondido do rei Acabe, que o está perseguindo. Ele vai primeiro para o ribeiro, ele vai beber da água do ribeiro, e a Bíblia vai dizer que os corvos vêm ali com comida e alimentam o profeta. Passa o período, como não chove, o rio seca, e Deus então fala com o profeta: desce a região de Sarepta, a região de Ciro, de Sidom, e eu já ordenei a uma viúva para cuidar de você. Eu não sei você, irmãos, mas se Deus falasse comigo que estava preparando uma viúva para cuidar de mim, eu imaginaria que era uma viúva bem rica. Bem rica. Eu me recordo, irmãos, que teve um período assim da minha adolescência. Eu consegui um trabalho, foi o meu primeiro trabalho registrado. E aquele trabalho me consumia muito, consumia tempo de família, tempo de igreja, e eu fiquei desgostoso. Eu saí e continuei orando a Deus, E um belo dia, irmão, a gente foi chamado para uma vigília, participar de uma vigília, e eu fui, encarei lá, dar uma caminhada boa da minha casa até o local, e para ajudar, aquele dia, irmãos, caiu uma chuva que Deus mandou. Então eu cheguei no meio da vigília, irmãos, todo molhado, dos pés até a cabeça. Eu falei: bom, já cheguei até aqui mesmo, vai molhado mesmo. Eu lembro que nós dobramos os joelhos ali, ficamos durante horas e horas, orando, buscando a Deus, adorando, recebendo palavras. E eu me lembro que já no final, já era assim, quase umas 4 horas da manhã, já estava terminando. O pastor da igreja local onde estava sendo aquela vigília, ele não disse absolutamente nada antes da vigília. Teve um grupo de irmãos que dirigiu todo o trabalho. E eu lembro que no final, assim, para encerrar a reunião de oração, aquele pastor, que eu nunca tinha visto, ele pegou o microfone e falou: irmãos, eu tenho 2 coisas para falar. Então ele entregou 2 palavras de conhecimento ali, e uma delas foi essa: olha, eu vejo carteiras de trabalho, poucas carteiras, mas eu vejo carteiras de trabalho. E eu, irmãos, louco para trabalhar, precisando trabalhar. Falei: uma é minha. Subi pela fé o negócio, falei: uma é minha. E naquela semana, irmãos, a palavra de Deus cumpriu. Deus abriu uma porta para eu ganhar R$75 por mês. Foi a porta que Deus abriu. Eu lembro que quando me falaram o salário, eu olhei assim e falei: será que é essa porta mesmo? Será que é isso? Tá certo, irmãos, que era R$75 há basicamente 20 anos atrás. Era um pouco mais do que valia hoje, né? Comprava-se mais coisas por R$75 do que se compra hoje. Mas mesmo assim não era bem o salário mínimo na ocasião. E eu lembro que eu acreditei naquela palavra: essa é a porta que Deus está abrindo. Nós precisamos, irmãos, de
os olhos, para encher os olhos, e muitas vezes não é. É uma porta simples, é uma porta estreita, é uma porta singela, mas é a porta que Deus abriu. Então imagina que o profeta viu aquilo lá e falou: ok, vou sair daqui, vou descer a região de Sidom, na cidade de Sarepta, e Deus vai prover para mim. E quando ele chega lá, irmãos, o cenário que ele encontra é um cenário assim, é uma viúva. Deus já tinha dito que era uma viúva, mas Deus disse: eu já falei com ela. E quando ele chega naquele lugar, aquela viúva, ela só tem uma medida para fazer um bolo: comer ela e o filho dela, e não ter mais nada a não ser esperar a morte. Essa era a expectativa daquela viúva: comer a última refeição e ter a certeza que não haveria mais nada nem para ela, nem para o filho dela, e não teria mais aonde achar, não teria com quem resgatar, ela não teria nenhum nível de ajuda. Então ela sabia assim: essa é a minha última refeição, eu vou fazer o último bolo e não há mais nenhuma esperança para mim. Embora, irmãos, a mulher tenha dito que Deus já havia ordenado aquela mulher. Imagina eu na minha cabeça que Deus fala daquela mulher na região de Sidom, Deus fala daquela viúva de Sarepta, e eu imagino que quando Deus fala para ela: estou mandando aí para você o homem de Deus, e você vai sustentar. Eu acho que ela pensou: eu devo estar ficando louca, como que eu vou alimentar mais alguém? Eu mal tenho comida para mim e para o meu filho, eu mal tenho condições de me manter viva e de manter o meu filho vivo, quanto mais ter mais uma boca para alimentar. Eu não tenho condições, eu não tenho o que fazer, embora Deus havia dito. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, mais uma: quando Deus ordenar, Ele não está olhando para as suas condições, Ele não está olhando para o que você tem, Ele não está esperando o que você tem, Ele apenas deseja de mim e de você obediência. Obediência. O profeta chega lá, imagino eu que o profeta chega e vê aquela mulher, o filho dela, e nenhuma expectativa de melhor. Ele chega para a mulher e fala assim: olha, dá-me alguma coisa de comer? A mulher fala a verdade para ele, fala: eu não tenho nada, eu só tenho aqui uma medida para fazer um bolo para mim, para o meu filho, nós vamos comer e morrer, não tem mais nada. Aí o profeta diz: então faz o seguinte, faz para mim primeiro. Ah, irmão, se fosse o nosso tempo, né? A gente olhar e falar: que isso? Menino grande desse, braço forte, vamos trabalhar, vai extorquir uma viúva e um menino que não tem o que comer. Mas ela lembrou da palavra de Deus. Ela lembrou daquilo que Deus havia dito para ela, que ela alimentaria um homem. Ela ouve aquela voz daquele homem sendo coincidente com a voz de Deus e disse: ok, eu vou fazer. Eu não tenho mais nenhuma medida, mas eu vou fazer por causa da palavra. Irmãos, às vezes, Deus nos permite ir até o último recurso. Deus nos coloca até a última medida, para que então a graça dele se revele, a abundância dele se revele. A Bíblia diz que aquela mulher então fez como o profeta mandou. Ela fez o bolo para ele e depois de fazer a medida para ela e para o filho. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que nunca, a partir daquele dia, nunca faltou uma medida de farinha, uma medida de azeite, e nunca aquela família passou necessidade, ainda que o mundo estivesse passando necessidade, ainda que todas as coisas estivessem passando por dificuldade, aquela casa, aquele lar, aquela família, aquela mulher, aquela criança, aquele profeta, nunca padeceram nenhum nível de necessidade, porque Deus multiplicou dia após dia o que havia naquele recipiente. Eu estou tentando imaginar, irmãos, porque eu não acredito, por exemplo, que aquela mulher fez o bolo e aí pegou o profeta, quando ela voltou, havia sacos e sacos e sacos. Eu não imagino. Eu imagino que todos os dias ela pegava uma porção e fazia uma comida. E no outro dia ela voltava no mesmo recipiente, pegava uma porção e fazia uma outra comida.
E no outro dia, uma outra porção. E no mesmo lugar, Deus sempre dava a porção do dia. Deus nunca deixava faltar a porção diária. Porque o nosso Deus nunca deixará faltar para mim e para você aquilo que nós necessitamos diariamente. E aí ele diz isso. Então, agora imagine quando aquela casa, aquele lar, estava vivendo um milagre. O milagre de que todas as vezes que ia lá, tinha comida. E ela sabia que a medida que ela tinha não dava para isso. Ela sabe que a partir daquele momento, a partir daquele dia, da vida do profeta, todos os dias em diante eram dias de milagre diário. Então todo dia a medida certa, milagre naquele dia, no dia anterior, o milagre no dia posterior, 3 dias depois, o milagre no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no 10º dia. Elas estão vivendo um milagre todos os dias. Mas aí nós vamos entrar no texto que nós lemos. Chega um dia que o problema não é comida. Chega um dia que o problema não é azeite, que o problema não é farinha, que o problema não é ter o suficiente para fazer uma refeição. O problema agora é outro. A Bíblia diz que o menino começa a adoecer. O menino começa a ficar ruim. E a Bíblia vai dizer, irmão, no verso que nós lemos, o verso 17, que ele adoeceu e a doença se agravou. Então nós temos o quadro que não foi uma morte súbita, não foi uma morte repetida, não foi, por exemplo, como o filho da Sunamita, que estava no campo com o pai, e ele começou a dizer: dói minha cabeça. E aí o pai manda para a mãe, o menino vem para ela, e aí rapidamente ele piora e morre. Não é uma morte súbita, ela vai dentro, perceba isso, mas que dentro de um ambiente onde há um milagre acontecendo, porque há um milagre acontecendo, todos os dias estar metido de comida, é um milagre diário, mas dentro de um ambiente onde o milagre já está acontecendo, aquela mulher começa a olhar para o seu filho, que agora tem comida, ele não vai morrer de inanição, ele não vai morrer de nutrição, mas ele apresenta um outro quadro de doença, e dentro daquele ambiente de milagre, aquele menino começa a definhar, ele adoece, ele vai piorando, e não importa que tenha azeite, não importa que tenha farinha, não importa que tenha medida milagrosa no dia, aquela doença leva aquele menino de mal pior até o dia da morte. Aquele milagre da farinha e do azeite não são suficientes para pegar a morte da criança. Isso está em outro lugar, está em outro departamento. E quando aquela mulher, irmãos, ela vê o filho dela morrer, aquela doença agravar, definhar o filho dela, levar para aquela morte, a Bíblia vai dizer que ela acorda o profeta. E ela vai dizer para ele: você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho. Aquela mulher, depois que viu o filho dela morrer, ainda que ela ainda estivesse dentro de um ambiente de milagre, ela não reúne uma fé, ela não reúne ali as pessoas dizem: olha, profeta, você que Deus enviou aqui para multiplicar a farinha, vocês, olha para meu filho, não é essa a resposta dela. Ele está dizendo assim: agora nesse exato momento, a sua presença que está acontecendo com meu filho é para trazer à memória as minhas falhas, os meus erros, ou seja, a morte impera e o desânimo impera. Mas ainda é um ambiente de milagres. Glória a Vocês Deus. vão estar entendendo? O profeta entende menos do que ela, irmãos. Eu acho interessante isso porque às vezes nós temos a falsa percepção de que nós vamos entender tudo de Deus. Não, quando Deus fazer alguma coisa, eu vou entender tudo. Esquece esse negócio. Tem situações que você não vai entender absolutamente nada.
que você vai ter mais pontos de interrogações do que certezas, que você vai ter mais pontos para duvidar do que para acreditar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o Elias disse para aquela mulher: dá o seu filho. Ele vai ter que ele tomou nos braços dela, levou para cima do quarto, aonde mesmo eles se hospedavam, e deitou o menino sobre a cama. Eu fico imaginando talvez aquela mulher, aquela viúva, dizendo assim, daquela criança no colo morta, dizendo assim: dá-me seu filho. Talvez, irmãos. Aquela mulher começou a comer com ela. Agora o homem de Deus vai fazer alguma coisa. Agora ele sabe o que fazer. Ele sabe o que falar com Deus. Ele vai clamar ao Senhor. Ele vai agir com fé. Mas o verso 20 diz assim: então clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem eu espero, matando o dela? Talvez acreditou que o profeta fosse um homem cheio de certeza, mas a oração dele revela que ele era ainda um homem que tinha dúvidas sobre aquela situação. Quantas vezes, nós, eu e você, nós estamos numa situação nos braços que às vezes nem assume. É a fé de alguém, é a perda de alguém, é a situação difícil de alguém, mas nós não temos respostas. Nós não temos respostas. Nós desconhecemos os porquês da vida, os motivos da vida. Existem coisas na minha vida que aconteceram comigo que eu até hoje não tenho resposta. Existem teorias, ideias, mas certezas não. Existem coisas que talvez você viveu ou está vivendo, que você tentou achar um pingo de resposta, e quanto mais você cavuca, quanto mais você procura, quanto mais você pergunta, mais perguntas nascem. E às vezes, irmãos, quem nos vê acha que nós temos resposta para tudo. Talvez quem olha para você, firme em Deus, caminhando com o Senhor, presente na casa de Deus, homem de oração, mulher de oração, olha para mim e para você e diz assim: ah, ele tem resposta, ela tem resposta, ele sabe, ela sabe. Mas eu quero dizer para você, nem sempre nós sabemos. Aliás, a grande maioria das vezes nós não sabemos. Nós apenas confiamos, mas nós não sabemos. Nós apenas confiamos. E ele faz a pergunta para Deus: Senhor, o que eu trouxe aqui? É como se ele estivesse falando: Senhor, lá em Israel está uma bagunça. O rei Acab está chegando, o pior rei da história de Israel. Ele tem uma mulher lá, Jezabel, a pior mulher que alguém pode ter. Os homens estão adorando a Baal. Está uma bagunça lá em Israel. O Senhor já me tirou de lá. E quando eu achei que alguma coisa ia melhorar, aqui também está ruim. É mais ou menos como o livro de Ruth, que fala da Noemi, do seu esposo, seus dois filhos que fogem da fome e vão para uma região de Moab. Eles escapam da fome, mas a morte alcança aquela mulher lá onde eles estão. Às vezes a gente sai de uma situação acreditando que vai fugir dela e algo pior acontece. A gente foge numa notícia e na esquina, na dobra, tem uma coisa pior. Sou cheio de história, né, irmãos? Eu me lembro que eu estava trabalhando numa empresa. Era uma empresa muito boa, pagava tudo certinho, mas era muito longe de casa. Os irmãos têm ideia do local onde eu trabalhava até a igreja que eu dirigia na época. Eu dirigia algo em torno de 60 quilômetros por dentro de São Paulo. Era uma loucura. Nessa época eu ganhei uma habilidade de dirigir e comer ao mesmo tempo, porque eu não tinha tempo. Quando era dia de culto, eu tinha que pular no carro e sair rapidinho. Eu engordei também naquela época, porque eu só comia coisa de padaria. Eu encostava na padaria, pegava lá 2 salgados, refrigerante, jogava para dentro e pegava o estrada, irmãos. Era literalmente dirigir e comendo. Uma mãe dirigindo aqui, a outra aqui, ó. Até hoje
para a igreja. E aí eu lembro que eu fiz a troca. E aí eu comecei a trabalhar, fiquei responsável por uma área da minha atuação. E eu comecei a perceber que aquela empresa que eu tinha voltado estava ruim das pernas. Não estava pagando algumas coisas, não depositava FGTS, não pagava INSS. No segundo ano que eu estava lá, irmãos, eles começaram a não pagar os benefícios, cortou o convênio médico. Os motoristas começaram a não ter o que comer na estrada. Uma empresa que tinha 1.200 colaboradores, tirou 400 colaboradores. E como eu era da área do departamento pessoal, era eu que comunicava os ligamentos, viajar no Brasil, entrando em unidade para desligar 50 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas de uma vez só. E ainda dizendo, vamos mandar você embora, não temos dinheiro para pagar, arranja um advogado, vamos pagar tudo parcelado da justiça. Quase morri. Uma vez um rapaz lá no Mato Grosso, Rondonópolis, encrencou com o meu supervisor bateu boca com ele. Eu acalmei os anos, o supervisor de canto e falei assim: pelo amor de Deus, cala a sua boca. Você está a 1000 quilômetros de casa, você não sabe nem o que vai aqui. Se esses camaradas morrem nós, é tudo morto. Às vezes, quando a gente acha que você tem um problema, está se enfiando no pior. E ele ora a Deus, irmãos, e faz essa oração. A Bíblia diz que ele se estende, verso 21, que ele se estende 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te, restitua a vida a esse menino. Quantas vezes ele fez? 3 vezes. Eu imagino que ele naquele quarto ali em parafuso, talvez a mãe lá na parte de baixo, esperando ali, e aquele rapaz com a criança morta sobre a cama, ele vai lá, ora uma vez e se debruça sobre o menino, como quem quer que o filho da hora do corpo, e ele se debruça e ele ora e diz: Senhor, está vida. Ele se levanta, está lá o menino morto. Ele dá uma volta no quarto, ele se leva e volta a falar com a mãe, ele volta para o menino, lança sobre ele, ora uma segunda vez, e quando ele levanta, ele está morto. Quantas vezes, irmãos, nós não oramos sobre uma situação e parece que a situação não se move, não muda, na verdade parece que piora. Você insiste, você clama a Deus, você faz o que tem que fazer, mas parece que a situação ali está inerte, não se move uma vírgula, na verdade só piora. Ele volta uma terceira vez, se debruça sobre mim e clama ao Senhor. Ele vai dizer: ó meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. Irmãos, nós precisamos acreditar no lugar da oração. Eu e você, nós não nos movemos porque Deus responde ao primeiro ato da oração. Nós não nos movemos porque nós acreditamos que logo que abrimos a boca, rapidamente as coisas acontecem. Não. Nós apenas acreditamos que há um Deus que ouve a nossa oração e que diz para mim e para você, lá em Mateus 7, bater, bater e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, encontra. Todo aquele que procura, encontra. E todo aquele que bate, a porta se abre. Um dia Jesus falou na oração, ele falou assim: imagina um homem que lá na madrugada recebe a visita de um amigo que não tem o que servir. Ele se levanta e vai na casa
Vocês não recebem porque não pedem. Os céus precisam ouvir mais a nossa voz, irmãos. Às vezes nós gastamos muito tempo reclamando uns para os outros. Às vezes a gente usa muito o nosso tempo reclamando para um, reclamando para outro, reclamando do que não viveu, reclamando do que não tem, reclamando do que passou, reclamando do que ouviu, reclamando do que falou, reclamando do que recebeu, do que receber. A gente passa a vida toda, a gente vai almoçar, reclama, a gente vai jantar, reclama. Lembro de um pastor que foi pregar numa igreja, chegou lá, tinha um slogan na igreja: 40 dias sem reclamar. E o pastor chamou na igreja um desafio: irmão, vou ficar aqui, fiz o propósito de Deus, 40 dias sem fazer uma reclamação, sem murmurar. O pastor que foi pregar falou: meu Deus, que coisa maravilhosa, 40 dias sem reclamar, coisa boa. Passava um tempo, esse mesmo pregou, foi embora, passava um tempo, o pastor ligou para ele e ele perguntou: e aí, irmão, como é que está esse negócio aí? 40 dias sem reclamar. Ele falou: uma porcaria. Não funcionou. Às vezes a gente passa muito tempo reclamando nas mesas, reclamando nas rodas de conversa, e o céu tem escutado pouco a nossa voz. A Bíblia vai dizer: o Senhor ouviu. Quando Daniel, olhando para a palavra de Deus, ele percebe que todo o período do cativeiro, as promessas que Deus tinha dito através da boca do profeta Jeremias havia se cumprido. A Bíblia vai dizer que Daniel então vai entrar num período de jejum e de oração. E vai passar-se alguns dias até que um anjo aparece para Daniel e vai dizer: ah, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que você se colocou a se humilhar e a orar, o Senhor me enviou. Dia, no 10º dia, no 100º dia, no primeiro dia, o céu já está ouvindo a minha e a tua voz. E aí isso ele vai dizer: o Senhor ouviu, atendeu a voz minhas. Às vezes quando alguns milagres não acontecem, algumas coisas não acontecem, sabe por quê? Porque os céus não têm escutado a nossa voz. Deixe o céu ouvir a sua voz, meu querido. E a Bíblia diz que a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Agora, a Bíblia diz que, verso 23, eu já estou caminhando para o final. A Bíblia diz assim: que Elias tomou o menino, o levou do quarto até a casa, entregou para a mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Agora, preste atenção nisso, irmãos. Existe um motivo pelo qual Deus envia o profeta até a região de Sidom. Israel, o reino do norte, tinha sido tomado pela idolatria Baal, porque eles acreditavam ser um deus da fertilidade. Então todo Israel, ele cometeu todo não, né? Um grupo de homens não, mas uma boa parte de Israel foi tomada por esse tipo de adoração, de culto. E eles vieram, irmãos, porque a Jezabel trouxe, quando se casou com Acabe, esse culto junto com ela. E ela estabeleceu esse culto junto com ela. E ela era dessa região. Então, essa entidade, esse falso Deus, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, ó. O nosso Deus não é o Deus mais forte. O nosso Deus não é o Deus mais potente. O nosso Deus não é o maior entre todos os deuses, não. Ele é o único Deus. Não existe Deus diferente do nosso Deus. Entenda aí, você conversa na cabeça, irmão. O que as pessoas chamam de Deus não são deuses. Alguns são fruto da imaginação do homem. Isaías 40 vai falar sobre isso. O homem imagina o Deus
Fala, profeta, desce lá. Porque, coloca isso na sua cabeça, irmãos. O Deus, o único Deus, Ele não é Deus de Israel. Ele também é Deus de Israel. Mas Ele é o Rei sobre todas as terras. Ele é o Senhor sobre todos os povos. Ele não é apenas o Deus que opera lá em algum lugar, como em Israel. E Ele vai até Sidom. E Ele mostra lá em Sidom que Ele é o Deus que multiplica a comida. Ele é o Deus que aumenta a farinha, aumenta o azeite. Ele é o Deus que onde todo mundo está passando fome, há uma casa, há um lar, há alguém que está debaixo da graça de Deus. E aonde a graça de Deus está, ali não falta absolutamente nada. Deus fez isso lá em Sidom. Então há muitas pessoas morrendo de fome, inanição, desnutrição. Deus faz um menino sair da morte para a vida lá em Sidom. Porque Deus está provando que o nosso Deus não é um Deus territorialista, que opera só no lugar. Deixa eu falar uma coisa: Deus não opera somente nesse ambiente, Deus não opera somente durante o culto. O nosso Deus está para além desse prédio, o nosso Deus está para além dessa casa, o nosso Deus está para além do nosso horário. Ele pode operar e Ele vai operar em lugares distintos, em horários diversos, porque Ele é o Senhor em todo tempo e em todo lugar. A meu exemplo, aquele menino é colocado nos braços da mãe. A mãe que estava dizendo, momentos antes, que a chegada do profeta era para renovar o pecado dela, que a vida do profeta era para trazer restituição, que a chegada do profeta era para produzir morte. Quantas vezes nós não entendemos errado aquilo que Deus está fazendo? Quantas vezes nós não nos apressamos a dizer o que é aquele negócio? Esse dia eu estava lendo o Evangelho de João, capítulo 9, 7 nasces. O capítulo 9 vai iniciar com essa frase. Os discípulos viram um homem servo de nascença e disse, pergunta para Jesus: quem pecou? Ele ou os pais dele, para que nascesse assim? Para mim, a pergunta foi mal feita. Por quê? Pensa comigo. Se a doença é motivo do pecado, e eles estão atribuindo um ato pecaminoso, como é que aquela criança podia ter pecado antes de ter nascido? Esquisito, né? Já para pensar nisso? Lendo texto? De vez em quando dá esses entradas. Aí Jesus diz assim: não, nem ele, nem os pais pecaram, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aí Jesus vai lá, o rapaz, abre os olhos, num sábado. Aí o Senhor começa a discutir, porque vem um homem andando com a dor do braço. Vamos, já sabe. Você não pode levar essa dor para o braço. Mas o homem que abriu meus olhos disse: para pegar minha cana e andar. Como assim a pessoa está era cego? Desde quando? Desde que nasci. E aí começa a discussão: era cego, não era cego. Chama os pais do rapaz, pergunta para ele: era cego, não era cego? Meu filho era cego. Mas foi Jesus que curou, quem foi que curou? Quem é esse homem? Eu não sei. Conversa com meu filho, já é maior de idade. Chama de novo o rapaz, começa a perguntar. E ele fala assim: mas vocês estão me chamando de novo aqui? Eu já disse para vocês que eu era cego, eu era velho. Aí você, mas quem curou você? Não sei. Mas ele era pecador ou não era? Se era pecador, eu não sei. Eu sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Pode contar a história? Jesus vai resumir, diz assim: que o Senhor, Ele abriu o entendimento de alguns, e aqueles que acreditavam que enxergavam, não enxergam mais. Então Jesus está usando a vida de rapaz para mostrar como estava a situação espiritual de Israel. Mas aquele menino nunca soube disso. Ele nasceu cego, ele passou a infância cego,
talvez chegou a vida adulta de forma cega, sem entender por que ele era assim. Até o dia em que Jesus veio e deu todo sentido à vida dele. Então, a gente fica aprendendo a palavra de Deus. Antes de você dizer, antes de você decretar o que está acontecendo na sua vida, espera Jesus fazer todo sentido na sua vida. Aquela mulher acreditava que Deus ia lançar no rosto dela o pecado dela, mas não. Deus queria mostrar para aquela mulher, queria mostrar para todo Israel e para o profeta que ele era Senhor não apenas para multiplicar um pouco de alimento, ele era Deus que tinha a própria vida nas mãos. Porque aquela mulher, irmãos, ela atribuía a vida do filho dela ao alimento. Enquanto tem comido, meu filho vive. Não era essa a palavra da mulher? Só tem um pouquinho, uma porção, para comer eu e meu filho e depois morrer. Então ela associou a vida do filho ao alimento. Não, enquanto tiver comida, eu e meu filho temos vida. Enquanto tiver alimento, eu e meu filho vamos viver. Enquanto tiver. E aí ele já percebe que o problema não é o alimento. Ela tem alimento, mas o filho morre. Quantas vezes nós nos agarramos em coisas, em situações, em ideias, eu digo, bom, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu tiver naquele lugar, se for a situação, então eu vou estar seguro. Não, a nossa vida está segura, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Glória a Deus. Ele devolve o filho da mãe, vivo. Verso 24 vai dizer assim: então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é o homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Ela estava com os filhos na mão, ela viu o filho morrer, ela viu o filho piorar, definhar, chegar até a morte. Ela entrega os filhos para o profeta morto, e agora ela recebe o filho de volta vivo. E ela vai dizer: agora eu sei, agora eu tenho conhecimento. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Aquela mulher disse tudo isso. Ela estava vendo o milagre, ela estava provando todos os dias o milagre. Mas o milagre não firma nossos passos. O milagre não firma a nossa vida. O que firma a nossa vida é o conhecimento. Ela provou de muito milagre todos os dias. Ó. Eu fico imaginando aquela mulher indo lá para o armazém dela, para onde ela guardava farinha, azeite. Todos os dias, irmãos, ela ia lá e falava: eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está de milagre. Deus falou comigo, Deus falou com o profeta. Eu olhava para o meu milagre diário. Ela provou o milagre, mas a fé dela não estava consolidada. Ela precisava entender que a palavra que estava na boca do profeta era verdade. Nós somos filhos, irmãos, quando nós confessamos a palavra de Deus. Quando Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, ele vai receber a informação de que a igreja tessalônica está debaixo de perseguição, de luta, de desafios, mas ela está firme, ela está crescendo, ela está testemunhando o amor daquela igreja, só cresce. O testemunho daquela igreja só cresce. A obra que eles estão desenvolvendo é uma obra de fé. E Paulo vai dar uma cuidado àquela igreja. E ele fala assim para aquela igreja na sua carta, no primeiro livro dos
Eu sei que há um Senhor Todo-Poderoso, eu sei que Ele tem o seu profeta. Eu sei que a palavra que está sobre a sua boca é verdade. Capítulo 17 fecha. O capítulo 18 vai abrir com Deus dizendo para Elias: volta e se apresenta a Acabe. O Elias que havia declarado que não ia chover, não choveu. O Elias que tinha descido até o ribeiro e foi alimentado por quase foi alimentado no riacho, que desceu para a região de Sidom, que viu o multiplicar a comida e que viu o menino morto reviver, agora é ordenado para voltar, apresentar-se a Acabe e a declarar diante de todo o povo que há um único Senhor. E ele está lembrando essas palavras: eu sei que as palavras da sua boca é a verdade. Então, irmãos, olha, quando nós confessamos ao Senhor, quando nós estamos cheios de verdade, a nossa boca precisa ser uma boca cheia das coisas de Deus. Cheia das coisas de Deus. Existem alguns milagres que vão resolver alguns problemas, mas não todos os problemas. Então o nosso foco não é no milagre. O nosso foco é em quem produz milagres. Existem ações que vão ajudar dentro de situações diversas, mas o nosso foco não é esse. As soluções. O nosso foco é o solucionador. As situações que nós estamos alcançando em bênção, mas o foco não é a bênção, é o abençoador. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos insistir um pouco mais, permanecer um pouco mais, deixar que os céus ouçam mais a nossa voz, para que Ele se manifeste poderosamente em todos os lugares. Amém, irmãos? Nós podemos orar em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, quero orar com você, por favor. Talvez o milagre que você viveu ou está vivendo não seja suficiente para o desafio do dia de hoje, ou o desafio do dia de amanhã. Mas não se preocupe, confie em Deus. Talvez o desafio de agora seja maior do que o milagre do presente. Não se preocupe. É o Senhor que governa sobre todas as coisas. Ele não perdeu o domínio de nada. Ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. O Deus que multiplica a farinha, o Deus que acrescenta azeite, é o mesmo Deus que pode conceder vida aos mortos. É o mesmo Senhor, e Ele está sobre nós. Apenas confie e deixe os céus ouvir a sua voz, porque Ele irá atender a voz que chega até o trono da graça de Deus. Podemos orar em nome de Jesus? Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Olhando para essa palavra, Senhor, nessa noite, nós enxergamos, ó Pai, um desafio para aquela mulher, um desafio para o profeta. Nós vemos um milagre acontecendo. Eu não vou dizer que era um pequeno milagre, porque era um milagre grande, mas em algum momento da história, aquele milagre, ele se tornou insuficiente para o desafio maior que estava diante. O milagre continuava a acontecer, mas ele não alcançava o tamanho da necessidade que estava vindo. O milagre continuava a se prolongar, mas ele se mostrou, Pai, insuficiente diante daquela
Deus que usa situações contrárias, adversas, complicadas e irreversíveis para revelar o seu braço, para revelar o seu poder, para revelar a sua soberania, para revelar os seus planos, para cumprir os seus propósitos. Então, Senhor, usa as nossas condições adversas para revelar a sua pessoa, o seu poder, o seu propósito. Faz segundo o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, abre o coração daquele que tem percebido que os recursos têm sido suficientes, para que creia de todo o coração que os recursos podem ser poucos, mas Deus nunca faltará. Deus sempre estará presente todos os dias, com a provisão diária e com milagres extraordinários para aqueles que confiam, que clamam, que fazem com que a sua voz seja ouvida do céu. Senhor, que o Senhor ouça mais a nossa voz, que a nossa voz entre cada vez mais na tua presença. A gente, Pai, tenha menos tempo de mesmo reclamando, falando, expondo dificuldades, e mais tempo do trono da graça de Deus, falando com Deus, clamando, pedindo, batendo, insistindo em bater, permanecendo em oração, até que o Senhor responda dos altos céus. É o que nós oramos nessa noite, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? E sempre um instantinho, a gente precisa fazer algumas coisinhas aqui antes de nós terminarmos. Queria chamar aqui a Andréia, ela vai dar um recado aqui para os irmãos, tá bom? E a gente tem ainda 2 orações para fazer. Eu quero abrir esse espaço aqui para que ela dê um aviso. A paz do Senhor, irmãos, amém? Estou aqui na mão, né, com o nosso segundo convite, e a nossa irmã Alessandra, que é a líder da UFEBRAC, vai entregar aí para as mulheres. Vai ser a repetição, né, a segunda noite com as mulheres. Então nós tivemos uma no mês de agosto e agora no mês de setembro nós vamos ter novamente. No mês de agosto, após encerrar aquele momento, foi tão agradável que algumas irmãs até falaram, deveríamos ter toda semana. Mas o Senhor preparou para nós repetirmos novamente. E durante esse mês inteiro nós continuamos comentando sobre o Salmo 23 e crescemos no Salmo 23, no conhecimento da Palavra de Deus e sendo edificado pela mesma. E agora tem a oportunidade de edificadas para edificar. Então esse segundo convite que você vai receber é para que você possa entregar para uma pessoa que não é cristã, para uma mulher que está afastada, para uma amiga sua, para uma pessoa do seu serviço ou que resida próximo à sua casa. Você vai convidá-la para que ela esteja aqui conosco na terça-feira também. Então nós estamos sendo edificadas para também continuarmos edificando, né? E o convite aqui, os 2 convites aqui, a gente já vê o capricho que é. Então já é um pequeno abraço, um pequeno acolhimento, toda a noite preparada aqui, né, com a decoração. E as irmãs que preparam todo o ambiente para nos receber, isso também é um abraço, né, uma forma de carinho. Então que você possa receber, que você agende aí e não perca. E ore por esse momento, ore por essa pessoa que você vai chamar e esteja aqui conosco. Então, já agradeço a minha oportunidade e as palmas vão ao Senhor. Então, mulheres, não percam essa segunda edição que vai ter aqui com as irmãs. Esse espaço é muito importante, ajuda na edificação da fé, a gente compartilhar.
perceber que existem pessoas que passam pelas mesmas dores, estão resistindo, estão se fortalecendo. Então, venha, compartilhe, tenha esse tempo aqui abençoado. Amém, irmãos? Eu queria orar, irmãos, nessa noite pelo nosso irmão Assis, pelo nosso irmão Fátima, que estão completando aniversário de casamento, né, irmão Assis? Amém? Então, eu queria chamar aqui nosso irmão Assis, nosso irmão Fátima. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse ano de união, né, irmãos? Coisa boa. Quantos anos, irmão? 33 anos de casamento? Que bênção, hein? Amém. Ah, é? Então, fica essa mão para cá, irmãos. Nós vamos orar. Abençoar a vida dos nossos irmãos, sempre grato. Pai, irmãos, como é importante nós termos pessoas assim, experientes, maduras, em várias áreas da vida, principalmente na área do casamento. Hoje em dia que as pessoas têm essa dificuldade de manter o compromisso, mas olha, Deus seja louvado pela vida dos irmãos que permanecem casados, que insistem no casamento. Olha, eu louvo a Deus. A gente sabe, irmãos, que toda na vida tem seus desafios, o casamento também tem, mas Deus é muito honrado, muito glorificado numa união a longo prazo. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Cid, da nossa irmã Fátima, e que Deus seja louvado pela vida de vocês, amém? Dando sua mão para cá, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos ao Senhor pela vida do nosso irmão Cid, da nossa irmã Fátima, por esse 33º ano de aniversário matrimonial. Agradecemos ao Senhor pelo seu filho, agradecemos ao Senhor pelo tempo da união, louvamos ao Senhor, que eles continuem, Pai, pela unidade, pelo casamento, pela fidelidade, eles continuem a trazer à vista, Senhor amado, de todos nós, a personalização do Cristo e da igreja, da unidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor continue abençoando suas casas, seu lar, sua família, que de nada tenha falta, mas que cada dia sejam dias proveitosos para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Assim nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe, parabéns a vocês. Deus abençoe, amém. Deus abençoe esse casal. Se você quiser pagar a churrascaria para eles, fique à vontade, viu, irmãos? Tenho certeza que eles vão ficar bem felizes. Amém? Mas ninguém diz amém. Você percebeu isso? Todo mundo acadinho. Irmãos, nós vamos, pode ficar de pé. Nós vamos terminar. Nós temos aqui 3 pedidos de oração: oração pelo Edilene, pelo Gilvano e pelo Vitor. Quem mais pediu oração, irmãos? Então nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a vida de cada pessoa aqui representada, Senhor amado, Edilene, Gilvano, Vitor, pedimos a tua graça, que o Senhor, Pai, alcance cada um deles, seja na área da saúde, na área da finança, livramento, Pai amado, que o Senhor alcance cada um deles, Pai, alcance também a família, o lar dos nossos irmãos, fortalecendo, produzindo de fé, verdade, graça, misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, livra-nos, Pai amado, do mal, e nos dá um coração fiel, sincero, diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Pai, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. E se um dia não pertencer, que seja a sua graça, bondade, favor e misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as dores do nosso Espírito Santo, com todos, desde agora para todos sempre.